No ano passado, o filme número 1 nos Estados Unidos, e eu suponho em todo o mundo, que atraiu a maior bilheteria, foi um filme que foi feito apenas por uma pequena quantia de dinheiro. Ninguém pensou que isso iria ser muito. Foi baseado em uma pequena história simples, chamada Loja de Amor. Um título nos jornais britânicos diz a maior história de amor deste século. Mas a maior história de amor de todos os tempos é resumida nesses 25 versículos de 25 palavras. Alguém é descrito como miniatura, evangelho em resumo. Porque Deus amou tão o mundo que deu ao seu unigênito Filho, para que quem crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. A maior história de amor conta para Deus. Você já refletiu sobre Deus? Muitas pessoas estão pensando em Deus hoje porque vimos que a ciência não tem uma resposta para todos os nossos problemas. Estamos vendo que a tecnologia não pode resolver todos os nossos problemas. Milhares de jovens na Europa e na América começaram a falar sobre Deus. Alguns deles vão para a Índia para ver se podem encontrar paz em seus corações. Alguns deles estão indo para estudar yoga e estão entrando em várias seitas e grupos diferentes à procura de Deus. Alguns vão ao deserto e ficam sob as estrelas observando o céu. Você já se perguntou sobre Deus? Um dia na universidade alguém me perguntou se eu poderia provar a existência de Deus. Eu respondi que não podia colocar Deus num tubo de ensaio. Eu não posso colocar Deus no laboratório e dizer, aqui está Deus. Como sei que Deus existe? Todas as evidências parecem indicar que Ele só. Eu olhei para o céu estrelado e disse que deve haver um Deus. Eu olho para a bela natureza ao meu redor e disse que deve haver um Deus. Vi o nascimento de um bebê. Tapi Gary Player hari ini kami menceritakan bagaimana Fidget, Duni. Uma pessoa disse que ao ver isso sabia que Deus existia. Mas há outra razão. Profundo no teu coração você tem uma consciência e sua consciência diz que deve haver um Deus. Algo dentro de mim diz que Deus deve existir. A consciência humana é incrível dessa maneira. Mas mesmo que você não acredite no que eu digo, você acredita no que eu digo. Mas mesmo que rejeites a verdade do que eu estou dizendo, há enraizado dentro de vós uma convicção que pode suprimir com os anos, mas que existe, no entanto, que está a dizer que essas coisas são assim. E esta verdade é a verdade que a Escritura não nos deixará esquecer. A Bíblia nos diz que este Deus é o Criador de todo o universo em Gênesis 11. No início, Deus criou o céu e a terra. Agora, nessa passagem da Gênesis 1, não há explicação. Não há tentativa de provar Deus. Diz apenas, no começo Deus, porque todos acreditam em Deus. Mas você disse que conhece alguns ateus. Conheci ateus que nunca enfrentaram problemas reais. Mas você encontra alguém que afirma ser ateu e deixa alguém anunciar que ele tem um terminal. Você dirá, meu Deus, me ajude. Quando entram numa luta ou estão em apuros, dizem, meu Deus, me ajude. Sim, todos sabem que deve haver um Deus. Ele é o Criador pela palavra do Senhor que os céus foram feitos. A Bíblia diz que Deus é um espírito. Deus não tem um corpo como o nosso. Se tivesse, estaria num só lugar ao mesmo tempo. Mas Deus não tem um corpo como você. Deus é um espírito. Deus pode estar na África, na Ásia, na Europa, na América ao mesmo tempo. Ele pode estar em um planeta e na Lua ao mesmo tempo. Eu conversei com alguns astronautas que foram à Lua. E eles me disseram que sabiam que se eles andaram à Lua, deve haver um Deus. Eles disseram que nas celas, durante 8 anos, sabiam que havia um Deus. Eu conversei com os primeiros prisioneiros que voltaram para os Estados Unidos. E eles nos disseram que naquelas celas da prisão, durante 8 anos no Vietnã,
Eles sabiam que havia um Deus. Deus é um espírito. A Bíblia nos diz que Deus não mudou. Ele nunca mudou. A moda mudou. Todas as partes da nossa cultura e vida mudam, e enormes mudanças estão em andamento em todo o mundo. A comunicação moderna tornou impossível a avião a jato. A moda muda, a cultura muda, a tecnologia muda, mas Deus nunca muda. Diz que não há variabilidade nem sombra em Deus. A Bíblia diz que não há variabilidade nem sombra de vir com Deus. 10.000 anos depois, Deus será o mesmo. 10.000 anos depois de agora, Deus será o mesmo. A Bíblia ensina que Deus é um Deus do amor. Deus não mudou. Mas a Bíblia também ensina que Deus é um Deus do amor, que Deus ama. Estou feliz que, desde a Gênese até a Revelação, isso esteja na Bíblia. Deus é um Deus de amor, misericórdia e graça. Deus ama todos. Eu não ligo quem você é, Ele tem os cabelos da sua cabeça. Ele vê tudo. Ele está interessado em você e ama você. Agora existem várias palavras gregas que são traduzidas por amor. Aera significa amor sensual, amor sexual. Filéu significa amizade, amor, o amor que eu teria por um amigo. Mas quando os escritores do Novo Testamento tentaram encontrar uma palavra que descreva o amor de Deus, inventaram uma nova palavra, agape, o amor divino, um amor que não podemos conhecer fora de Deus. Não há amor em que você possa pensar no relacionamento humano comparável ao amor que Deus tem por você e que Deus tem por mim. Deus te ama, você disse, mas Billy, eu não mereço esse amor. Eu sou um pecador, eu quebrei a lei de Deus, eu falhei 1000 vezes. Eu sei que essa é a beleza, a grandeza e a emoção do amor de Deus. Não importa o que você faça, Ele te ama por Deus. Então amar o mundo preto, o mundo branco, o mundo amarelo, o mundo vermelho, o mundo rico, o mundo pobre, o mundo não educado, o mundo educado, e Ele também nos ama. Deus te ama, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que quem nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quero que todos digam juntos, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu único Filho, para que quem crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho nunca é pregado sem o trabalho do Espírito Santo. Você vê, uma pequena voz falou com você enquanto eu falo. Essa é a voz do Espírito de Deus. Deus tem condenado você de seu pecado. E Deus tem condenado você de sua necessidade de Jesus Cristo. Eu sei que a maioria de vocês pode ser membro da igreja. Quando vim a Cristo há muitos anos, eu era membro da igreja. Sou o presidente da sociedade jovem na minha igreja. Todos pensavam que eu era um cristão maravilhoso, mas eu não conhecia Jesus como meu Senhor e Salvador. Agora Deus te ama. Ele deu ao Filho. O que você precisa fazer? Você deve fazer algo. O que é? Primeiro você tem que se arrepender do seu pecado. Jesus disse para se arrepender. O apóstolo Paulo disse que Deus agora ordenou a todos os homens em todos os lugares para se arrepender. Deus ordena que você se arrependa. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você se lembra do momento em que se arrependeu? Você pergunta, Billy, o que quer dizer com arrependimento? Primeiro, arrependimento implica dizer: Senhor, lamento pelo meu pecado. Você já disse isso a Deus? Desculpe, você é realmente muito... Então isso significa que você tem que mudar. Você tem que se virar. Você tem que mudar e parar de fazer seus pecados e mudar sua maneira de viver. As coisas velhas passam e tudo se torna novo. Isso é arrependimento. Desculpe pelo meu pecado. Estou disposto a abandonar meus pecados. Você já se arrependeu? Jesus disse que, exceto que te arrependesses, perecerás. Em segundo lugar, por fé,
você deve receber Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso pode ser feito com arrependimento. Arrependimento e fé vão de mãos dadas. Você pode não entender tudo intelectualmente. Você não precisa. Você vem simples como fé. A Bíblia diz, porque pela graça você é salvo pela fé. A Bíblia diz que não é possível agradar a Deus sem fé. Isso não significa que você abandona sua inteligência ou comete suicídio intelectual. Oh não, o Evangelho tem uma lógica. Mas sua mente está afetada pelo pecado, de modo que você não compreende mais as coisas espirituais. Então você viu pela fé e o recebeu. Finalmente você deve reconhecer abertamente que Ele é seu Senhor, Salvador e Mestre. Quem me confessará diante dos homens, confessarei diante do meu Pai que está no céu.